Olá, senhoras e senhores, muito bom dia. Um prazer enorme estarmos juntos aqui mais uma vez pela TV Bandeirantes Campinas. Estamos presentes em mais de 81 municípios aqui da região. Um prazer renovado a cada domingo que nós nos encontramos e eu agradeço aí o teu carinho de ficar conosco. Hoje eu estou trazendo uma pessoa espetacular, uma pessoa que faz parte da história do rádio brasileiro e faz parte também da vida de muitos artistas. Eu estou com o livro dele aqui, não é o Geraldo Alves, viu? Aliás, Geraldo, um beijo para você. Esse meu convidado está aqui hoje graças ao convite do Geraldo, né? Olha, na contracapa do livro dele diz o seguinte: com faro aguçado para revelar talentos, ele incentivou e abriu espaço na mídia para artistas hoje consagrados, como Roberto Carlos. Também testemunhou a ascensão e queda de ídolos que sucumbiram sob o peso do glamour e também da fama. Nesse livro, este meu convidado é um dos mais criativos profissionais do rádio e também da televisão brasileira, da sua história, evidentemente, e recupera essas e outras memórias de um período riquíssimo da música jovem brasileira e internacional, retratando toda uma época numa deliciosa e emocionante viagem aos anos 1960. Tenho o prazer de receber uma honra enorme, Antônio Aguilar. Prazer é todo meu estar aqui. 87 anos, Aguilar. Bem vividos. Vamos fazer 88 agora em outubro. Eu vou aproveitar aqui, ó, vou começar com essa imagem. Pardinho, ó, mostra aqui com quem que ele está já de saída aqui, ó. Me fale rapidamente, nós vamos falar muito da tua história no rádio e na televisão brasileiras, não é? Mas eu quero saber, isso aqui, ó, Memórias, Histórias da Jovem Guarda. Cilício está me dizendo que as edições todas esgotadas. Realmente esse livro aí já está esgotado. Mas foi lançado em 2005. Sei. Fizemos lançamento em vários locais, em São Paulo e também no interior do Brasil. E graças a Deus acabaram, não tem mais para vender. Tem alguns em casa e estou trazendo esse para você. E agora vou lançar um novo livro, que é a minha biografia. Sei. Contando a minha história de criança até chegar a esse trabalho que todo mundo já sabe, que é o lançamento de artistas. Eu tenho uma imagem aqui. Você foi fotógrafo, é? Eu fui inicialmente em São Paulo, repórter fotográfico do jornal O Estado de São Paulo, que era um grande jornal que mudava lá da rua 25 de Março para a rua Major Quedinho, número 28, ali perto da rua São Luís. O que me impressiona é a sua memória. Graças a Deus. 60 já dá uns brancos. Como é que você chegou no rádio? Eu cheguei no rádio depois do Bill Harley chegar em São Paulo. Eu fui fotografar para o Jornal Estado de São Paulo em 58. Bill Harley e seus cometas? Isso. Ele chegava no aeroporto de Congonhas com os cometas e o Silvio Luiz com aquele microfone tamanho Silvio Luiz é olho do lance. Esse aí que era um jovenzinho na época. Exatamente. E me impressionou. Dali eu fui assistir um filme, o Balanço das Horas, que é o Rock and Roll the Clock, no Arte Palácio. E vi aquela juventude toda eufórica, hilariante. E disse, puxa vida, eu gostaria de fazer um programa de música de rock and roll, vou ver se dá certo. Aí a Rádio Eldorado tinha sido inaugurada recentemente. Eu falei com o pessoal da Rádio Eldorado, que era do Estadão, não me deram essa chance. Sua voz não é voz padrão da rádio e tal, não sei o quê. E aqui nós não podemos lançar esse tipo de coisa. Aí eu conheci um amigo chamado Paulo Rogério. E o Paulo Rogério me levou para a Rádio Excelsior, da Rádio Excelsior como locutor comercial, e eu pude falar com o senhor Francisco Abreu, que era diretor das duas emissoras, Nacional e Excelsior. E Nacional, eu tive a oportunidade de fazer o Ritmos para a Juventude. Não parei mais. Olha essa foto aqui, que espetacular. Nós temos filmes, nós vamos exibindo aleatoriamente, conforme nós estamos conversando, nós vamos exibir uma série de... Olha aqui, ele é Vanderlei, deixa eu tirar meu dedo de cima. Vanderlei quando mudou para São Paulo. Você tem o Chacrinho embaixo e a mãe do Roberto Carlos, Dona Leide Laura aqui, ó, Dona Laura. Exato. Não é isso? O Chacrinho era muito amigo da Dona Laura e é ele quem me pediu para ajudar o Roberto, a pedido dela também. Porque lá no Rio de Janeiro era uma lenda na época, uma lenda viva. Televisão era São Paulo e São Paulo não chegava ao Rio. E Rio de Janeiro... Não tinha rede, né? Não tinha rede. O que era de São Paulo era de São Paulo, o que era do Rio de Janeiro... Fazia lá e aqui. Aí ele falou que lá, preciso que você ajude um sujeito lá no Rio de Janeiro, chama Roberto Carlos. Eu falei, mas tem valor? Vai ser o futuro ídolo. Ele mesmo já dizia isso. Já de imediato. Velho, olha aqui. Velho guerreiro. Você sempre com o microfone
nas mãos, evidentemente, que isso é a tua vida, se pauta minha nisso, vida. não é? E o Roberto Carlos, jovenzinho aqui E o ainda. topete que eu tinha, o Roberto cabeludo, né? Aham. Porque antes de tudo, o Roberto não usava cabelo comprido. Foi no advento dos Beatles. Que ele passou a usar. Porque no início, Você lembra do ano que você encontrou o Roberto? Ah, tá aqui, né? A gente já foi mostrou aí. essa foto. Olha o Foi em cabelinho do Roberto Carlos É aqui. 1960. Em 60 ele chegou em São Paulo, Renato? Não, ele veio depois. Ah. Mas 60 eu já sabia dele no Rio de Janeiro, Sei. porque ele tinha gravado Malena, que era uma versão do Rossini Eu tenho Pinto. essa música. É, Malena. Eu tenho essa música. Então, a música não acontecia nada no Rio. Uhum. E ele queria ir para São Paulo, porque São Paulo era uma cidade considerada celeiro dos artistas. Aham. E o meu programa tinha uma liderança muito grande de audiência. Sei. Aí coube a mim, né, apadrinhá-lo. E, graças a Deus, ele virou um grande ídolo. Hoje todo mundo é amigo do Roberto. Naquele tempo, ninguém queria saber dele. Eu me lembro que eu falei até para a Hebe Camargo na ocasião, para ajudá-la. Essa eu não conheço, mas depois virou grande amiga dele. Olha Aliás, essa a foto Hebe aqui, ó. é uma grande apresentadora do nosso tempo, da época. Aliás, o Marcelo Camargo vai estar no nosso programa aqui Então eu muito em falei para breve. ele saber disso. Olha que bacana aqui. É. Você identifica ali, tem você à esquerda, uma o- fã, o ali Roberto Carlos. Ali o Rony Cord era o grande sucesso. Ele havia gravado aquela música em inglês chamada It's Bitsy Teeny, Winnie Ela um Polkadot de Bikini. É o biquíni amarelinho, né? Exatamente. Era um grande sucesso. O Roberto falou, posso ficar na fotografia? Sei. Ele queria aparecer. Puxa vida, rapaz. O Roberto pediu para ficar Juro na por foto. Deus, é verdade. Olha, você que está aí começando uma carreira e que muitas vezes fica encabulado, não é? Alguém tem que começar algum dia de algum lugar. Exato. Agora, claro que eu vim aqui para falar de você, mas a sua história, evidentemente, ela se confunde com a história do Roberto Carlos e fica inevitável você não fazer a menção do rei Roberto Carlos, que começou como rei da juventude e se tornou o rei dos próprios artistas, não é? Exatamente. Depois que ele participou dos nossos programas na TV Celso, e eu levei para a TV Record, com o Reino da Juventude, saí da Record, aí a Record deveria colocar um outro programa no lugar do meu, pensou em fazer o futebol. Como estava proibido, Tá. vamos fazer um programa de juventude no lugar do programa do Aguilar? Tudo bem. Aí o Marcos Lázaro já trabalhava lá com o Paulinho, Sei. e pensaram nisso, tentaram com o Rony Cord. Rony Cord, o Hervé Cordovil, o pai do Rony Cord, não aceitou. Disse, o Rony Cord não é apresentador, ele é cantor, deixa pra lá. Tentaram o Erasmo antes do Roberto? Não, aí depois... Ou o Roberto chamou o Erasmo? Não, foi o Roberto que chamou o Erasmo. Tá. Aí o Marcos Lázaro falou, tem um moço aí que cantava no programa do Aguilar, chama Roberto Carlos. Sei. Aí chamaram o Roberto Carlos e a Celi Campelo para trabalharem juntos. Que é aqui de Campinas, que nasceu em Campinas. Ela e o Tony, o irmão dela, né? É, o Tony Campelo. Aham. A Celi, na coxia, teria que entrar e reverenciar o nome do Roberto. Ela falou, não, não vou fazer isso. Eu sou a rainha da juventude. Ele não era ainda o rei. E era mesmo, né? Então, ela não entrou. Ela nunca fez Jovem Guarda. Nunca. Segundo o próprio marido dela aqui de Campinas, me deu uma declaração, e eu tenho gravado isso. A Celi nunca entrou no programa Jovem Guarda. Nunca fez. Que de nome de programa se tornou a referência de uma época que hoje as pessoas meio que usam como uma metáfora. Quando se Exatamente. refere aos anos 60, né, Aguilar? Exatamente. Mas aí, voltando ao programa, Sim. é que lembraram de chamar o Erasmo para botar o nome no programa, que seria Festa de Arromba. Sei. Mas Magal de Maia, que E era... levava o nome da música Festa de Arromba. Magal de Maia, que fazia a parte comercial, Aham. disse, não, a velha guarda já era, agora é a vez da jovem guarda. Era o Ricardo Amaral. Ricardo Amaral. Ele tinha uma coluna Exato. num jornal, que eu não me lembro qual jornal em São Paulo, Exato. e Acho que era a Última chamava-se Hora. Jovem Guarda. É a última hora. E daí foi sugado o nome. Exatamente. Aham. E então passou a ser Magaldi era Jovem uma Guarda. agência de publicidade e propaganda da época. A gente precisa referendar as pessoas. É senão fica- verdade. Aí chamaram a Rosemary para fazer junto. Aí Rosemary, não sei o que houve com ela, É. aí trouxeram a Vanderleia ficou e nasceu a Jovem Guarda dessa forma. Bom, você que transitou pela fotografia, você que transitou fortemente pelo rádio, quando chegou à televisão, qual é a tua sensação? É a mesma que hoje a rede social causa em relação à televisão e o rádio? Porque o rádio e a televisão ficaram meio que concorrentes, não é? Na época disseram que o rádio ia acabar. O rádio nunca acabou. O rádio sempre teve seu espaço. O rádio
é aquele negócio da gente levar o radinho na mão, ouvir onde está trabalhando, em qualquer Onde lugar. você estiver, não é? Na roça. Então, o rádio não vai acabar nunca, e não acabou. Uhum. E a televisão era preto e branco ainda no tempo que eu conheci. Nem todo mundo tinha televisão, era caríssimo, né, o aparelho. Uhum. E os que podiam ter, criavam assim, um ambiente familiar e de amigos, e todo mundo assistia em casa a televisão. Eles emprestavam o espaço. Mais tarde entrou o colorido. O colorido é que foi expandindo até formar a rede. Mas foi difícil no início. Nisso foi uma coisa muito difícil. Mas o público comparecia, o público gostava de ver a imagem. E naquele tempo o juizado proibia das meninas dançarem nos meus programas de vestido curto, tinha que usar calça meia. Sei. Hoje estão de fio dental. Bom, você vê, o Viva retransmite muitos programas do Chacrinha e a gente vê que realmente tudo isso caiu por terra quando chegou as chacretes com seus maiôs exageradamente pequenos e chamava atenção e era uma movimentação sensual. E é o que o Chacrinha queria para dar audiência, né? Eu não entendi? É o que o Chacrinha queria para dar audiência. Atenção, é verdade. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também. Você chegou a ter alguma ligação com o Chacrinha? Muita. Aliás, o Chacrinha, quando ele vinha do Rio, ele morava no Rio. Ele vinha para São Paulo para gravar programas de rádio e televisão. Sim. Ele se hospedava no Hotel Normandie. Não existe mais esse hotel. Era na Brigadeiro Luiz Antônio. E ele me ligava e eu estava sempre com ele. Ele queria sempre ter uma companhia para conversar. E batia muito papo comigo, gostava muito dele, E a gente preparava até briga no ar, através do rádio, briga de Araque, né? Sim, sim. Só para inglês ver. Para motivar e dava audiência. Ele era disso. Né? Aguilar, o pessoal está me dando sinal, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Sim. E a seguir nós voltamos já. Hoje nós estamos recebendo essa figura maravilhosa que faz parte da história do rádio brasileiro, da televisão brasileira, do jornalismo brasileiro como fotógrafo, Antônio Aguilar. Nós vamos e voltamos. Até já. O caminho do bem. Nós estamos de volta hoje. Vocês estão vendo a imagem dessa figura queridíssima. Para quem está ligando aí o televisor agora, estou com o Antônio Aguilar, essa figura espetacular da história do rádio e da televisão brasileira. E eu estou vendo aqui, eu já vou mostrar para vocês. Ela nasceu em Paris aos 19 de dezembro de 1915 e foi registrada com o nome de, presta atenção agora. Atenção, senhoras com mais de 40. Edith Giovanna Gassion, cantora francesa de música de salão, mas foi internacionalmente reconhecida pelo seu talento e estilo francês de chanson, ou seja, de canção. Está aqui, ó, Edith Piaf, que Antônio Aguilar está atrás. Eu confesso para você que eu não tinha registrado na minha memória a feição de Edith Piaf, uma das maiores cantoras da história da música francesa e mundial. Uma baixinha, tinha 1,10 m de altura. Ela esteve aqui em 1955, é isso? Foi exatamente no Hotel Jaraguá. Sei. E ela vestia-se de preto com um crucifixo. Que é a imagem que a gente tem aqui. Dela. Olha aqui, ó, Pardinho. Vamos mostrar novamente. Olha aqui. Ela sempre de preto. E crucifixo. Uma promessa que ela fez para enxergar, porque ela tinha ficado cega. Ah, é? E passou a enxergar. Cantora de rua. Entendi. Foi descoberta na rua, foi considerada a voz da França. Fotografei para o jornal Estado de São Paulo. E nós temos aqui uma das maiores representantes, que está com 90 e tantos anos. Sim. A filha do Procópio Ferreira, Bibi Ferreira. Bibi Ferreira. Grande intérprete. Porque ela tem... Ó. Olha aí. Exatamente, negócio parecidíssimo. Olha isso. Você foi namoradora ou não? Se eu for, eu pergunto. Cara, eu fico imaginando hoje, porque é o seguinte, o Aguilar, é o seguinte, cara. Hoje, tudo bem que as coisas estão mais fáceis e tal, mas o cara que era famoso na época, os meios eram restritos. Eram poucas rádios, televisão. Eu me lembro da Tupi, Record e Excelsior. A cultura veio muitos anos depois e não se ouvia falar em TV a cabo. Isso era uma coisa... De jeito nenhum. Eu fico imaginando você. Quantas vezes você se casou? Casei 3 vezes. Tá vendo? Fora os ameaças.
Ei, doutor Carlos, está conosco aqui o doutor Carlos gastroenterologista. Deixa eu especificar aqui. A gente teve Quantos filhos? grandes aventuras. Sei, quantos filhos? Se eu for somar, eu até perdi de conta. Mas eu tenho 3 desse casamento, tenho mais um do primeiro, tenho 2 do segundo. Que maravilha. Todos eles são profissionais? Estão bem, graças a Deus. Eu Olha tenho isso aqui. uma filha que mora em Limeira. Ah, é? Ela tem um Que bacana, escritório cara. de contabilidade, está bem de vida, graças Que a Deus. bacana. Como é o nome dela? Marilene. Marilene, um beijo para você, querida. Quem é esse cara que está do seu lado aqui? Eu sei quem é. Esse é o grande... Aliás, o nome dele, Ah, antes de ser Moacir Franco, ele gravou uma música chamada Mairope. sei. É o Billy Fontana, Era o nome nome artístico dele. que era moda na época, É, você moda. trocar o nome por um Aí nome o- estrangeiro, né? Nazareno de Brito fez a versão da música Suave à Noite. Disse, não, você vai Nossa, cantar Suave com à o nome Noite de é Moacir maravilhoso, Franco. né? Suave à Noite. É tão calma a noite. Foi o primeiro a tocar no noite rádio, é de fui nós eu. dois. Foi você? Com ele, com Com ele. ele, é? O Nazareno levou ainda em acetato, naquele tempo usava acetato. E aí falou, toca essa música. Você sabe que eu tenho essa música gravada com a Silvinha, a esposa do Eduardo Araújo, e ela tem uma voz grande espetacular. voz, grande voz. E uma mulher cantando essa música Nossa também. Senhora. Viu? É um poema essa música, Aguilar. Exatamente. E até hoje é a música que marcou. O Moacir E vai teve ficar- inúmeros vai ficar pra sucessos, não sempre. é? Ninguém melhor do que você para dizer Vai isso. ficar para sempre. Eu digo isso porque eu conheço os ouvintes, sei que eles gostam. Olha, agora a gente vai viver Grande um momento amigo, especial. grande Ele nos deixou recentemente. Grande Eu amigo. tive alguns contatos com ele. Esse. Uma figura espetacular. Nunca vi esse Gerry cara. Adriani. Nunca vi. Mas me conte uma particularidade que aconteceu 30 dias antes do falecimento dele. Antes de falar, eu gostaria de dizer que eu nunca vi esse cara brigar com ninguém, falar mal de Um ninguém. gentleman. Nunca. Eu acho que essa palavra que... Eu cheguei para ele e disse, Jerry, estou lançando a minha biografia. Ele falou assim, quero fazer o prefácio. Eu falei, quer? E Não, eu fez. ia te pedir. Aham. Ele falou, já está feito. Fez Entendi. o prefácio e assinou. Eu tenho com a assinatura dele. Que maravilha. É um documento histórico Foi embora, que você mas tem, deixou. né? Que pena, né? É uma judiação. Tem tanta gente que poderia ter ido embora antes, né? Não é verdade? É verdade. E esse aqui? Esse aí está com 93 anos de idade. Vivo ainda. Pessoal, olha aqui. Eu estou apresentando aí no palco Ah. Carlos Gonzaga, o grande autor de Diana. Diana do Pau Anca. Sim. E ele fez a versão. O Fred Jorge fez a versão para ele. Fred Jorge? É, Fred Não Jorge. se esqueça, meu amor. Não é É, essa? Que exatamente, quem Diana. mais te amou fui Ele disse eu. que até hoje vende Ah. no exterior essa música, não só no Brasil. Carlos Gonzaga canta Diana e é aplaudido por Aguilar na TV Record. Reino da Juventude. O ídolo feliz e sadia, o ídolo da juventude Eu feliz e usava sadia, esse termo. sempre mereceu os aplausos do público frequentador do programa. 1963, né? Exatamente. Eu usava esse termo Juventude Feliz. Deixa eu mostrar Sadia. mais uma vez aqui. Sabe por quê, Paulo? Feliz e sadia. Porque o pessoal falava que o meu programa era pernicioso, que era um programa ruim para a sociedade, para os jovens. Então eu falei, eu faço um programa para a juventude feliz e sadia. Quem que são esses caras que estão no fundo ali, Aguilar, lá no estúdio? Ali são os bailarinos que dançavam no programa. Eles estão lá com o LP Reino da Juventude, que eu lancei com o Sérgio Reis, os VIPs, o The Flyers. Aumenta um pouquinho o volume aqui, música é essa? Minha alma aqueceu e no Diana. sonho Olha ele aí. Hã? Ele, Espetacular. Carlos Gonzaga. Aqui nós mostramos a cobra, matamos a cobra E mostramos o pau. e mostramos o dito cujo. Olha aqui, essa é uma foto que você colocou Essa é também no livro. histórica. Viu, eu estou vendo isso aqui. Essa é histórica. Isso aqui é uma ampliação num material diferenciado que eu não sei qual é, mas você faz exposições da Jovem Eu Guarda, faço Da exposições, história da Jovem Guarda. levo a história da Jovem Guarda, Uhum. lota, é um sucesso muito grande. Eu apresento vários e vários artistas Uhum. que começaram todo esse movimento. E essa do Roberto foi o início da carreira dele. E ali aparece o risonho. Eu ia falar agora, nós estamos vendo aqui no fundo É, o o risonho. Fevers escrito na bateria. Que Fevers, todo mundo sabe que é febre, né, em inglês, Não. que depois se tornou Os Incríveis. O Netinho está na bateria, Netinho na que bateria. hoje é Os Incríveis. É que o braço está na frente, mas quem está aqui
Esse da guitarra era uma guitarra básica, esse moço aqui, que era o Risonho. Você tinha o Manito no saxofone. Exatamente. Ah, Domingo como vocalista. E tinha o Nenê também, o moreninho. Não, antes do Trocava Nenê. baixo? Antes do Nenê era o Neno. Era o Neno. O Nenê entrou no lugar do Verdade, Neno. verdade. E tinha mais um lá. Olha que espetacular. Onde é que você está aqui? Aí eu estou na TV Gazeta, Ah. apresentando um Nelson- programa chamado Pra Frente Aguilar. Nelson Ned. Nelson Ned, e nesse tempo ele tinha ido para o exterior, já era sucesso Você vê lá o fora. tamanho do Nelson Ned. olha Então lá. ele foi lá Ó. no programa, Ah. olha o tamanho dele, é o meu tamanho, eu não sou alto. Certo. E ele, então, Agora, o que ele era reduzido no tamanho era enormemente grande, sendo Cantava redundante muito, na cantava voz, muito, né? cantava Como é que daquele tamanho poderia sair tanta voz daquele jeito? tinha um pulmão muito forte. Né? Um pulmão. O médico tá aí, sabe disso. Viu? E é um cara que teve tudo para se dar bem e o sucesso é inebriante. Mas Eu você queria que sabe você que falasse um pouquinho disso. Eu posso falar. Ele foi empresariado pelo Genival Melo, que acabava de se separar do Vanderlei Cardoso. Sei. Então, o Genival era afeminado. Sei. Arranjou um cara lá no exterior, com um amante. Estou sendo verdadeiro. Sim. E o Nelson Ned se envolveu com esse sujeito que acabou fazendo com que ele entrasse em drogas. Ah, entendi. Então ele se meteu em drogas e ele pedia para esse sujeito arranjar as mulheres altas e bonitas. Sei. O cara levava as melhores mulheres para ele e com isso, na ilusão, ele foi se enveredando para o mundo das drogas e acabou na miséria. Me diga uma coisa, você acompanhou de perto e você tem vida o suficiente para isso e experiência para nos contar. E eu quero que você divida tudo o que você puder conosco aqui e eu quero extrair o que você tem de melhor, porque se você soubesse a minha alegria de estar te recebendo aqui, eu sei exatamente o significado da sua pessoa, como ser humano e como profissional. Aguilar, o sucesso, ele tem um preço. Tem. E é altíssimo. Quando você não é nada, ninguém enxerga você. Uhum. Quando você já é alguém, todo mundo quer ser seu amigo. Mas entre os amigos você vai encontrar os traidores. Os Aqueles inimigos, que disfarçados. São os pseudos-amigos que querem te envolver em alguma coisa para tirar proveito de você. Então, há necessidade de tomar muito cuidado. Se você não estiver preparado para o mundo, você cai. Você Então, teve momentos que você se iludiu? olha, eu não me iludi, porque meus pais me orientaram muito. Família de quantos filhos, Aguilar? O que teu pai fazia? Quantos filhos? Quantos irmãos? Eu tenho, eram 5, né? Sim? Agora somos em 3. Tá. E o teu pai fazia o que como profissão? Meu pai era construtor, meu pai era um homem de trabalho duro, árduo. Ele queria que eu fosse engenheiro. Eu disse, pai... Você é paulistano? Eu sou rio-pretense, Ah, de Rio Preto. lá de São Rio José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Olha, nós fizemos a menção aqui e eu quero mostrar para o pessoal que está em casa. Você estava embarcando para a Itália aqui, é? Os Clevers. Tá. Foi quando a Rita Pavone esteve no Brasil. Aham, Ela aqui, veio para a Record para fazer um programa, eu estava na Aqui a Record. Rita, dá-te meu martelo. Ela foi no meu programa cantar essa música e os Clevers acompanharam. Ela gostou tanto do conjunto Sei. que ela me disse, como é que faria para levar para a Itália? Eu disse, apenas o seguinte, eu não quero cachê, despesas pagas. E o romance seu com o Netinho, porque o Netinho era muito assediado. Viu? Foi inventado esse romance aí, né? É? Foi inventado esse Mas romance. eu acabei de falar agora. Foi inventado, então. Foi um fictício. Sei. Eu falei para E ela... deu aí- muito comentário Aí na o época, Ted rendeu. Reno não queria, porque... Foi você que teve a ideia? Eu que tive a ideia. o Ted Reno falou, não, minha noiva, não pode. Não, é para inglês ver, só para inglês ver. Sei. Aí ele ia pensar. Mas, Tchuriu, tchura. Você sabe que minha mãe, nessa época, eles lançaram umas bonequinhas que a Rita Pavone cantava de suspensório. Não é? Uma Exatamente. calça preta que a gente via em preto e branco na televisão, né? E ela sentava no colo dos telespectadores dentro do auditório. Ela era Era um espetacular. negócio, era espontânea. É verdade. E ela tinha o suspensório e lançaram as bonequinhas, né? Da Rita Pavone. Assim como fizeram também com o Roberto Carlos, com o Erasmo Vanderlei. Você Era lembra moda, era moda. dos bonequinhos, Era né? moda. Tinha aquelas... o Roberto lançou uma grife chamada Calhambeque, né? Então você tinha a calça tremendão. Nossa. Aquele tempo era moda, tanto as bonecas como eram figurinhas. Eu fui figurinha também. Eu colecionei Um muito. álbum, colecionou. É verdade, de jogadores
E dos artistas. Dos artistas, Eu tive é. vários álbuns. Aguilar, nós estamos chegando ao final de mais um bloco. é. Eu quero pedir... não acabou o programa Pensei ainda. que tivesse acabado. Tá ruim, é? Pelo contrário. Nós passamos outro Queria dia que aqui. até amanhã. Pessoal, nós vamos a um pequeno intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo aqui. Tem uma aula de história, né? E sabendo um pouquinho da vida de cada um dos grandes ídolos nossos grandes artistas da música brasileira. Ladies and gentlemen, Antônio Aguilar. Nós vamos e voltamos. Até já. Pois é, pessoal, nós estamos de volta hoje. Pode rodar, pode rodar. Você falou no bloco anterior de Rita Pavone, aí? Tá aí. Hã? Marcando tempo. Nossa, que tocou isso, hein? Oh, demais. Até hoje toca, né? Naquela época do rádio, você tinha já participação do ouvinte por telefone? Porque telefone não era todo mundo que tinha em casa, não, né? Não, veja bem, eu nunca usei o telefone para isso. Eu usava cartas, eu pedia Sei. para escrever. Uhum. Então o pessoal escrevia pedindo música. Dá para selecionar melhor, para não existir repetição. Sei, Porque às vezes a repetição ficaria muito chato, né? entendi. Então eu usava e recebia carta do Brasil inteiro, Eu imagino. até do exterior, porque a Nacional naquele tempo Rádio tinha Nacional. 4 ondas Uhum. curtas, 3 ondas curtas e uma longa, né? Sei. Então nós recebíamos carta até do Paraguai, Uruguai, Ia longe. de longe. Rádio AM. AM. Eu lotava o estúdio de cartas, Uhum. fazia concurso, qual é a cor dos olhos do Elvis Presley. Você chegou a ter auditório? Eu Porque cheguei- era comum as Eu rádios cheguei a terem fazer auditório, né? o programa no auditório ao sábado, ao vivo. Sei, sei. Então, apresentava os artistas ao vivo. Uhum. Era uma audiência total. Inclusive, até o Carlos Galhardo, na época, falou, poxa, eu não posso participar desse programa. Eu falei de juventude, mas eu canto para a juventude. Carlos Galhardo. E eu botei lá. O Orlando Bigode. Silva, Orlando Silva também quis Orlando participar. Silva, o cantor das multidões. Ele falou assim, eu gravei uma balada. Sei. Eu botei o Orlando E os Silva caras cantando. pediam lá para ir do teu Para programa. cantar no sábado. Eu tô te vendo com uma revista aí. Que revista é essa? Você tá com o Rei Essa aqui é a Roberto revista Carlos do aqui, ó. rádio. Saiu o Deixa eu só Roberto mostrar Carlos lá na pra capa. eles. Ah, E essa revista está sempre com a gente nos nossos shows. uhum, Em novembro, dia 14, é véspera de feriado, sei. nós vamos fazer um grande show para entrega de troféus. Esse troféu que o Roberto já recebeu, Tá. Vanderlei e Erasmo já receberam. E nós vamos entregar troféus para o Aguinaldo Raiol, Uhum. para a Ângela Maria e para o Bob de Carlo, para o Cláudio Fontana. Ah. De maneira que é um show que a gente faz no Clube Holmes, lota. Aí É um na show- Paulista? Não, Holmes não é. É na Paulista? é Holmes na Paulista, na Paulista, né? 735. Aham. Então, é um reencontro histórico, aí, shows. Aí foi em alto mar. Tá. Foi no navio com o Roberto Carlos. Sei, sei. E, enfim, a gente faz um trabalho grande, que dá um resultado maravilhoso, e a Rádio Capital apoia. E eu tenho colegas de outras emissoras que divulgam para a gente, de maneira que nós estamos bem no pedaço. Qual é o graças teu a Deus. horário na capital? Como é que Na é? Rádio Capital. Você está fazendo algum programa lá Eu na Rádio faço aos Capital? domingos, Que horário? das 12 às 13 horas, todos os Aham. domingos. Jovens Tardes de domingo, Sim. de meio-dia a 1. Quantas alegrias, já dizia a letra do Roberto, né? Ah, Eu acho que veio daí ou não? Aliás, ele é quem abre meu programa. Ah, é? Ele faz a abertura e faz o encerramento. Sei. É com a voz dele. Entendi. eu E falei com ninguém ele. tem esse privilégio, não, velho. Eu falei, Roberto, não sei se você abriria a mão da sua voz para fazer uma abertura e encerramento. Ele falou, Aguilar, o pedido seu é ordem. Então, se é ordem, vamos lá. Você sabe o que mais me encanta no Roberto Carlos? É a fidelidade cuja qual os funcionários dele têm com ele e dele para com os funcionários, né? Exatamente. Quando ele é amigo de verdade. Nossa, tem gente com mais de 50 anos que trabalha com ele, tem. né? É uma pena que teve um pianista dele que trabalhava com ele já há mais de 40 anos, Ah, Vanderlei. sei. Obrigado a dispensar. Porque o Verdade. Vanderlei entrou em droga. Não Verdade. não teve Porque o jeito. Vanderlei, quando você vê alguns clipes antigos, e por questões óbvias a gente Tocava não pode muito. mostrar, porque eu tenho em casa, principalmente uma apresentação que o Roberto Carlos faz na linha dos Beatles, em cima de um prédio do edifício. Eu não sei se foi lá no edifício Itália, onde é que foi gravado aquilo. Aparece o Vanderlei jovenzinho, e depois já, até alguns anos, o Vanderlei acompanhava ele ao piano, não é? Perdeu-se. Que judiação. Olha, eu estou vendo uma foto aqui que eu não posso deixar de mencionar um dos maiores cantores da música brasileira, Agostinho dos Santos, aqui do lado, ó, aqui embaixo, esse aqui, ó.
Esse aqui, ó. Foi É aqui, ó. denunciado como dedo duro, né? Não, mas não foi o Simonal? Ah, desculpe. É isso mesmo, desculpe. É o Agostinho dos Santos, foi... Fiz né? confusão, Simonal. Simonal. Agostinho dos Santos, não, perdão. Você sabe que eu trabalhei, e continuo, eu trabalho na Rádio CBN aqui em Campinas, mas hoje mais como tendências e com atualidades, enfim. E eu trabalhei muito tempo também tocando músicas e tal, e o Simonal teve um período lá em Piracicaba, inclusive foi assistir o jogo do 15 em Flamengo. Naquela época o 15 jogava no Campeonato Brasileiro, uma época áurea do 15, e eu tive o privilégio. Rapaz, a hora que eu cheguei com ele no campo, até chegar onde se transmitia o jogo na cabine ali, foi difícil. Poxa vida. E todo mundo queria, de alguma maneira, tirar uma foto, enfim. Esse cara, a gente pode dizer que foi uma infelicidade tamanho do mundo, né? Exatamente. Porque tem muita gente que já brigou com o empresário, já saiu no supapo e nada aconteceu. E ele teve a infelicidade de dizer algumas frases, não sei se por ser negro, porque a gente sabe que na história da televisão brasileira, vamos começar, e você deve ter essa história antes, evidentemente, mais completa, que eu registro, é o Jair Rodrigues Coelis, no Fino da Bossa, Jair Rodrigues. e depois o Wilson Simonal. Eu estou falando, claro, depois que eu nasci. Eu não sei se alguém teve como privilégio ser um apresentador, porque o negro era verdadeiramente colocado de lado e é uma coisa totalmente idiota. Né? Quem deu força ao Jair no início foi o Vando. O Vando? O Vando, com a música que ele fez para o Jair. Sei. Depois o Vando, que também não era ainda conhecido, sobressaiu e passaram a ter sucesso, tanto Isso eu não sabia. É o Vando. Mas o que verdadeiramente evidenciou a carreira do Venâncio Corumba, você quer dizer? Não, eu ia fazer a menção do Disparada, né, dos festivais da Record. Mas antes disso ele teve Venâncio Corumba como empresários artísticos, Sei. que era uma dupla sertaneja. Sertaneja, Venâncio e Corumba. Mas então dali que surgiu a questão do Vando e foi para frente. Tanto que o Marcos Lázaro tinha vontade de ser empresário dele, ele nunca abandonou o Venâncio Corumba. Morreu um deles e o Venâncio passou ele para o filho, até que o Jair acabou ficando, né, trabalhando lá com a Elis Regina e o Marcos Lázaro. Você sabe que nos anos 70 é que a gente registra mais a presença do Vando. Eu não tinha essa informação que ele já era contemporâneo de Jair, porque o Jair cantou muitos anos na noite em São Paulo. Mas o Vando frequentava meus programas de rádio. Sei. Isso em 1960. Uhum. Ele e o Jair, ele não saíam dos meus programas de rádio. Então eles ficavam ali perambulando. Como era um programa de rock, eu não podia tocá-los. Tocá-los assim, tocar a música no sentido de rodar a música deles. Então eu aceitava que eram amigos, pessoas boníssimas. Já sentava no chão ali da uma pessoa estúdio. Simplíssima, né? Simplíssima. Foi muito cedo, viu? Então Morreu com 75 o Vando anos, tocando violão, com aquela... O importante é ser brasileiro. Então, foi isso aí, a música primeira do Jair, né? O que é isso aqui? Jovem Guarda 50 anos. Isso aí foi o aniversário da Jovem Guarda. E eu me lembro que eu ia fazer a festa. Sei. Falei com o Roberto Carlos, nós vamos fazer a festa no Clube Holmes e homenagear a Jovem Guarda pelos 50 anos. Sei. Você toparia ir lá ou fazer uma entrevista sobre isso? Sei. Ele falou que lá, infelizmente não, porque a Globo não admite, que é Record, a Jovem Guarda foi lançada na Record. Mas você tem todo arbítrio para fazer isso em meu nome. Sei. E convida a Vanderleia, ela pode representar. Tá bom. Com certeza. Aí eu convidei, ela representou bem, cantamos parabéns, ficou uma festa maravilhosa. Foi a última festa do Calbi Peixoto, ele faleceu 10 dias depois. Entendi. Mas cantou muito bem. Olha, você sabe que eu tenho arquivo, mas eu estou agora revendo meus arquivos, que a gente vai pela vida fora. Isso é seu, você vai ficar com ele. Obrigado, querido. Para mim, e eu estou dividindo esse daí, que é um documento histórico para as pessoas, não é? E o Calbi lembra aquele período que ela fez, que ele estava fazendo um show com a Ângela Maria? Lembro. Eles estiveram em Campinas e eu estive lá gravando com eles e tal. Eu preciso localizar meus arquivos, que são 27 anos de arquivo. É claro que não tem a sua história, né? Mas, humildemente, a gente tem alguma coisa já realizada aqui na região. Tudo é história, tudo Sem é dúvida. história. Um grande cantor, a maior voz que você já conheceu, de quem foi? Eu posso dizer para você que o Calbi, para mim, foi uma grande voz.
Existem outras. O próprio Aguinaldo Raiol, uma grande voz, Sem dúvida. mas não foi um grande vendedor de discos. Entendi. O Roberto não é uma grande voz, é uma voz pequena, mas sabe colocar a voz, sabe fazer músicas especiais para aquele tipo de voz que ele tem. Então tudo é relativo. O importante não é ter vozeirão. O importante é saber colocar a voz na música que a pessoa vai ouvir, atingir o coração das pessoas. Eu vou fazer uma menção aqui do Sargentelli, e eu me lembro quando ele estava com o Oba Oba lá na Avenida Paulista, e num determinado momento da apresentação das mulatas, de gente cantando, tinha um blackout, e aí entrava um senhor que era porteiro, mas a voz, ele pegava os ingressos ali e tal, no meio do show, esse cara entrava cantando a capela, mas era uma coisa de emocionar. E por que eu estou fazendo essa referência? É em cima do que você está falando, e eu quero ouvir você. Às vezes o cara tem o material necessário, ele é bonitão, ele tem um vozeirão, ele é encantador, mas parece que falta alguma coisa e ele não chega lá. Aí chega um outro, todo quebradinho, esquisitinho, tem tudo para não dar certo e esse cara cai na graça do público. E aí, como explicar isso daí, Aguilar? Você acredita em destino? É o destino, porque não adianta você forçar a natureza. Quando você tem que ser, você vai acontecer na época certa em que seu destino manda. Porque eu também não pensei em ser comunicador de rádio e televisão nunca na vida. Sei. E cheguei. E foi um dos maiores que a televisão e o rádio já teve. E o Roberto Carlos jamais pensou que ele chegasse onde chegou, porque ele teve um acidente grave na vida dele. Sim. Ficou frustrado. E eu fico imaginando naquela época, né? Perder uma perna com 9 anos de idade. Que ele no meu programa de televisão, ele fala, Aguilar, quando você me chamar, me pega lá dentro, me traz. Tenho medo de cair, tenho medo Entendi. Quer dizer, então um homem desse hoje está aí, só daqui a 500 anos. Que vai surgir outro, igual o Pelé. Exatamente. Não é? Olha, nós estamos chegando, daqui a pouquinho nós vamos para o último bloco do programa de hoje. Vocês acompanharam aí, estão acompanhando ao longo do programa uma série de imagens pertinentes, outras aleatórias, porque, na verdade, nós estamos tendo uma aula aqui hoje da história da televisão e também do rádio brasileiros. E, para mim, é um privilégio para a TV Bandeirantes, com toda certeza. Estamos recebendo hoje aqui Antônio Aguilar. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos para o último bloco. Até já. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how. Eu conheci um tipo que ficou maluco e a causa disso foi porque ele... Você está ouvindo a voz, para quem é fã, ainda conhece, de alguma maneira reconhecer, porque ele era super jovenzinho. O nome desse artista é Billy Fontana. Mas, na verdade, com exclusividade, tenho certeza que muita gente não faz essa relação. Quem é esse cara que está cantando, Aguilar? Moacir Franco. Que naquela época você estava dizendo no começo do programa que era moda. Todo você mundo... botar um nome americano? Todo mundo trocava o nome. O Sérgio Reis era Johnny Johnson. Johnny Johnson. Johnny Johnson. E assim... Sensacional. Tantos outros trocavam o nome. Bom, nós tínhamos o Tom Stanley, que é o Terry Winter. Terry Winter. Terry Winter. Olha, 87 anos, quanto tempo de comunicação já? Mais de 50 anos. Mais de 50 anos? Já fez bodas de ouro? Já. E aonde é que você vai buscar tanta energia assim, Aguilar? Até onde você vai? O que passa pela tua cabeça? Eu acho que o homem, o ser humano, vamos dizer assim, ele não pode parar, ele tem que estar sempre se movimentando. Tem que cuidar da saúde, é claro, em primeiro lugar. Tem que saber se alimentar, tem que fazer sua ginástica. Ele tem que gostar do que faz. E enquanto a cabeça funcionar, o cérebro estiver ativo e você tiver boa memória, é tocar o barco. Não parar nunca. Porque se parar, a casa cai. É verdade. Você... Bom, principalmente uma pessoa como você que transitou, quer dizer, vivia intensamente a vida nos todos os sentidos, porque a gente não tem, é difícil você colocar, porque cada tempo tem o seu momento. E naquela época, a não ser quem tenha vivido, fica difícil você fazer um desenho, porque a pessoa sempre vai fazer uma relação com o momento do agora que ela está vivendo. Exato.
E a gente sabe que o mundo tinha uma outra velocidade, a música tinha uma outra velocidade, era tudo mais calmo, mais tranquilo, pelo menos em relação ao mundo de hoje. Você andava com mais tranquilidade nas ruas, quer dizer, dá dó, eu morro de dó dos meus filhos, por exemplo, em saber que para levar 2 quarteirões para fazer uma aula lá de luta e tal, você tem que levar, porque senão o menino volta sem relógio, sem tênis, sem calça, sem nada. Você tem que se atualizar e se adaptar, senão fica para trás. É verdade. E você, ao longo dos anos todos, essa sempre foi a... Eu procuro lutar para ir para frente. Entendi. E enquanto Deus me der força, me der saúde, me der coragem, por que não? O mundo é maravilhoso. Só não acha o mundo maravilhoso quem não sabe viver. Pois é, what a wonderful world, né? Hã? Eu estou vendo aqui, você trouxe para mim um CD do Clever. Você faz alguma promoção dos meninos? É, exato. Eu gravei com eles em São contratar Paulo. baile, shows aqui na região, é só avisar a gente. Essa já é a 3ª geração? É a 3ª geração, mas são ótimos. Eles tocam, cantam e encantam. São grandes músicos, né? É só ligar para Operadora 11 99840-5908. Entendi. Você passou por quais canais de televisão? O primeiro foi? Primeiro foi TV Paulista, Canal 5. Que é a Globo hoje. O Globo hoje. Depois fui para TV Record. Depois TV Gazeta, TV Tupi, Rádio Gazeta, Rádio Record. Bom... Você chegou a conviver com o Blota Júnior? Eu era grande amigo dele, não só dele, como do GB, do irmão dele. Sim. Que fazia lá a parte esportiva. A Liga dos Bairros. Geraldo Blota. É, o Geraldo Blota, meu grande amigo. Fala, GB! Aí entrava ele. Você sabe que eu tinha o telefone de cabeceira do Blota Júnior? Eu tinha o telefone de cabeceira de Blota Júnior, você acredita nisso? Pois é. Um pouco antes da morte dele. Ele e a Sônia, que você estava fazendo a menção, né? É, Sônia Ribeiro. Eles apresentavam o troféu Roquete Pinto. É, só para as mulheres ele apresentava. Ela apresentava. Sim. E ele fazia o Roquete Pinto. E Randall Juliano, você teve alguma convivência? Muito. Astro Eu me do lembro disco? até de um entreveiro que houve com ele, que ele chegou alguém perguntou para ele quem era ele mostrou a tampinha. Ele falou assim, eu sou isso aqui. Ele é autoridade, ele é gozador. Entendi. É o Randall Juliano. Randall Juliano. Gente boa. E nos anos, final dos anos 70 e início dos anos 80, ele trabalhou na TV Cultura, num programa chamado Quem Sabe, Sabe. Foi o final da carreira dele, logo ele veio a falecer, não é? Quem que está vivo ainda, que é contemporâneo seu, que você tem prazer em, de vez em quando, encontrar? Olha, Miguel Vaccaro Neto. Miguel Vaccaro Neto foi o que iniciou praticamente o movimento dos anos 50. Ele que levou Nick Savoia, The Avalons, bom, enfim, os primeiros cantores de música jovem na Fermata. Que é uma gravadora. Hoje ele está parado, ele não está fazendo nada. Está fazendo o quê? Descansando, né? Sei. O Luiz Aguiar, que eu apresentei na Rádio Bandeirantes, fazendo os Brotos Comando, que era o Sérgio Galvão quem fazia. Sei. Quando ele assumiu... Isso em que ano, hein? Isso foi... Década de? 63, 62, por aí. Entendi. Então ele fez os Brotos Comando. Depois ele foi para Tupi, parece que ele foi diretor da Tupi, coisa assim. Daí não entendi mais a vida dele. E ele hoje está morando em Ribeirão Preto. Entendi. Olha, politicamente você viveu aí uma série de períodos brasileiros, inclusive no golpe de 64 você estava a pleno vapor, não é? E eu queria ouvir um pouquinho de você comparando o antes com o hoje. Olha, eu acho que se você falar, você diz a parte militar... Não, eu digo politicamente mesmo. O Brasil que a gente viveu, não quero nem entrar no mérito da questão do militarismo. Eu acho que o Brasil está precisando de homens sérios. Infelizmente, nós temos aí acontecimentos tão desagradáveis, tão tristes, que não vale a pena a democracia desse jeito. Quem foi um grande político que você teve oportunidade de conviver ou conhecer pelo trabalho que você desenvolveu no rádio e na televisão? Eu gostava muito do Jânio Quadros. Jânio Quadros, é? Ele podia ser o que fosse, mas era honestíssimo. Sei. Isso eu posso dizer para você de cátedra, porque... Quando ele foi candidato a presidente da República, eu trabalhava no Estadão. Sei. E eu trabalhei no comitê para ajudá-lo a se eleger naquela época, dirigindo o departamento de viaturas. Nunca vi esse homem fazer nada que pudesse comprometê-lo. Tanto que ele pediu para sair da presidência da República, porque queriam que ele vendesse o Brasil em feudos. Ele não aceitou. Sei.
Saiu. Varre, varre, vassourinha. Eu era menininho, eu lembro. E Agora, o eu símbolo acho era que uma hoje o vassoura, Brasil está precisando voltar a ser dirigido pelos militares. Precisa. Verdade, você pensa isso? Eu penso... Mesmo com tudo que os artistas, os Não, músicos, os veja escritores... bem, os militares dão bom sentido de fazer o país melhorar, não de criar caso com ninguém, a não ser com quem esteja realmente errado. Porque ninguém mais segura esse país. Ninguém. Quem é que você pode dizer assim, vai para presidente da República, vai fazer o bem? Está difícil. Hoje uma referência política verdadeiramente nós não temos. Não temos, isso não temos. E é uma coisa complicada porque... complicado. Você lembra ao longo desses 87 anos eu ouvi tanto falar do Superior Tribunal Federal, assim, com tanta evidência, com tanta veemência? Era restrito. Era uma coisa que era sagrada. Hoje virou uma marmelada. Ninguém sabe se o juiz é honesto, se é desonesto, se ele faz por interesse, não faz. Quer dizer, ninguém sabe mais nada. Ele que conseguiu emprego para parente, então não pode fazer isso para fulano, quer acabar com isso, quer acabar com aquilo. Eu não vou citar detalhes. Porque, evidente, não há necessidade, porque nós estamos num clima bom. Nós estamos vivendo uma situação. Se continuar assim, meu filho já disse, pai, eu vou mudar desse país. Entendi. Meu filho. E essa é a opinião que a gente ouve de uma série de pessoas, mas nós temos que cuidar dele. Outros países passaram por situações semelhantes e as pessoas foram lá. Sem luta não há como. E sem uma palavra fundamental, quer dizer, educação. Um povo sem educação, sem escola de qualidade, sem escola de nível, não tem como progredir, não há como ter conhecimento. Alguém consegue pagar tudo aquilo que você angariou dentro da área de comunicação ao longo dos seus 87 anos, com mais de 50 de carreira? Tem dinheiro que pague isso? Não tem. Não é verdade? São coisas que você constrói ao longo do tempo. Sem dúvida. Antônio Aguilar, o que você espera da vida aos 87 anos, olhando para frente ainda? O que você pensa quando está você e teu travesseiro, você que viveu uma vida artística tão intensamente? Eu fico pensando, pena que está faltando pouco tempo, né? Porque você vai vivendo, e o tempo vai diminuindo. Você é um homem religioso, acredita em Deus? Sou católico apostólico romano. Sim. Eu creio muito na Nossa Senhora Aparecida. E lamento, assim, dizer isso que estou dizendo, porque às vezes é pejorativo. Sei. Mas é uma pena que acaba tudo em pizza. Em pizza talvez celeste, não é? Mas diz que, olha, como Jesus já disse um dia, na casa do meu pai existem várias moradas. E eu vou meio pelo caminho de alguns estágios. Você acredita na volta do ser? Da reencarnação, você acredita? Acredito e não acredito, porque hoje tudo tem que ver para crer. É mais ou menos a história de São Tomé, como diz lá na Bíblia, ver para crer. Olha, você sabe que você está falando uma coisa interessante, porque no dia a dia, acho que cada um de nós, ou cada uma das pessoas que está nos vendo em casa, tem as pessoas que acreditam fielmente, acreditam piamente, mas a gente começa a ver e a vivenciar tanta coisa que, de repente, a gente começa a falhar na que a gente chama de fé. Você tem que ter fé em alguma coisa. Eu creio em Deus. Esse eu creio, sobre todas as coisas. Então, ele te proporcionou, eu não tenho dúvida disso, uma vida extremamente alegre, contemplativa, de alegrias, e como todo ser humano tem altos e baixos, não é isso? Verdade. Maravilha. Aguilar, eu queria te agradecer, cara. Você veio de São Paulo aqui. Ô, Paulo. 87 anos. Ao longo do programa eu tive que interromper algumas vezes, porque tem coisas que eu quero buscar pela memória, e eu não lembro. Ele com uma clarividência total, com uma lucidez total, puxa pela memória e sabe o nome, sabe o ano. Não é à toa que você chegou até aqui. Eu espero que você continue vivendo. E só para fechar, então, no mês de novembro. É isso? Novembro, dia 14, véspera de feriado. Sim. Porque dia 15 é dia de proclamação da República. Proclamação da República. Então nós vamos fazer um show às 20 horas no Clube Holmes, Avenida Paulista 735. E lá nós vamos dar troféus àqueles que ainda não receberam e que completaram mais de 50 anos de carreira. E faremos um show maravilhoso com a banda The Clevers, com a banda Quilômetro 60 e com outras bandas. Bacana. Esse livro já já esgotado, eu fico muito honrado. Você fez uma dedicatória para mim aqui, muito obrigado, viu?
vai ficar marcado na minha memória com toda certeza. E você está, para finalizar, preparando um outro livro, que são as suas memórias. É minha memória. Paulo Ribeiro é quem está transformando em livro todo o depoimento que eu fiz e deve sair em novembro junto com esse show, vou lançar durante o show. Olha essa imagem aqui para finalizar. Veja, senhores, o que significava o rádio e o sucesso de Antônio Aguilar. Fila de espera para o programa do meio-dia, show do meio-dia. Não, isso aí já era o Reino da Juventude. É o Reino da Juventude. Desculpe, festival. É que está na legenda aqui embaixo. Ó. Esse programa aqui... desculpe. É o show do meio-dia. Ele pegava ali da Nestor Pestana, dava a volta, a Praça Roosevelt e ia até a Rua da Consolação. Esse povo todo para assistir... Não tinha como entrar. Para assistir Antônio Aguilar e os seus... Sobrava muita gente. Quantas pessoas cabiam ali, você lembra? Umas 500 pessoas, mas ia 1.000 e poucas pessoas. Sensacional. Muito bem. Olha, querido, deixa eu apertar aqui a tua mão. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus te ilumine sempre. Você também. Que Deus te abençoe. Parabéns pelo seu programa, Você viu, é uma pessoa espetacular, cara. Paulo Leone. Isso, obrigado. Olha, se minha mãe tivesse viva, ela vendo você pronunciar meu nome, eu acho que ela choraria lá do outro lado, porque ela te acompanhava pela revista do rádio. Mas ela está lá em cima. Eu não tenho dúvida disso. Pessoal, nós vamos chegando ao final do programa. Hoje uma honra muito grande ter recebido aqui esse cara que faz parte verdadeiramente da história de todos os artistas contemporâneos ou não, do rádio, da televisão brasileira. E eu saio daqui hoje um pouquinho mais enriquecido com essa presença ilustre de Antônio Aguilar. Um excelente final de semana para você, preserve a tua família, ame os teus amigos e seja, acima de tudo, honesto e sincero com você mesmo. Até a semana que vem, um super beijo e até lá. Come